estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento profissional. E aí, mais para frente, a gente abre para tirar dúvida, até para quem está com dúvida em relação à atividade que foi passada. Mas o posicionamento profissional, que é o que a gente vai falar hoje, ele implica principalmente em vocês já terem feito essas atividades, para entenderem um pouquinho mais de vocês, se conhecerem mais, entender o porquê que está travando. A tabela dos ganhos indiretos, elas vocês vão usar para o resto da vida, para qualquer coisa. Ela é crucial para vocês entenderem que energia que vocês estão criando, por que vocês estão criando. E aí, quando a gente fala de posicionamento profissional, você também pode utilizar essa tabela para saber se você está se posicionando bem ou não. E se não está se posicionando bem, o que você está ganhando com isso? E quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa pensar que se posicionar como terapeuta não é só falar que é terapeuta. É eu colocar a intenção de servir, mas eu divulgar que sirvo. Então, eu mudar o meu WhatsApp para um WhatsApp comercial, né, o WhatsApp Business, colocar lá que terapia que eu aplico, valores, o que eu ajudo. Isso tudo você pode colocar no WhatsApp e a pessoa clica nas informações do teu perfil e ela consegue acessar isso. Se você trabalha presencial, também divulgar na tua cidade, para as pessoas que moram na região. Tem gente que vem de longe, de outras cidades longe daqui, para conseguir fazer tratamento comigo. Teve uma pessoa, que eu não me lembro o nome da cidade específico, mas ela dirigia, o marido dela dirigia para ela quase 4 horas para ela vir ser atendida presencialmente. Porque tem pessoas que preferem o presencial. Então, se você trabalha, né, num ambiente, no espaço, ou até na própria casa, com o presencial, isso é muito bom, mas você precisa divulgar, porque as pessoas não sabem adivinhar que você atende. Instagram, Facebook, LinkedIn, os aplicativos que você puder usar, que você consiga ter uma presença, utilize. E aí, se posicionar é olhar para aquele nicho que você escolheu, lá no segundo encontro, né? E divulgar que você atua naquele nicho. Teve uma pessoa que me perguntou sobre isso, e ela perguntou assim, Mai, eu não sei muito sobre depressão, mas eu quero trabalhar com depressão. Bom, aí eu perguntei, você já teve depressão? Já. Se curou? Sim. Então você sabe muito. O que pode estar acontecendo é que vocês não pararam para observar quais sintomas, o que vocês sentiam naquela época. Mas se você parar para pensar o que você sentia, o que você vivenciou, você vai lembrar. Então você sabe muito. Só precisa parar e focar ali em entender mais sobre aquele assunto. Pesquisar mais, tirar algumas horinhas por dia para isso. Mas se você vivenciou, você sabe muito. E da tua história, só você sabe. Né? Você é a pessoa que mais sabe sobre você. Eu, quando estava com depressão, eu lembro que eu fui num centro espírita e aí eu descobri que na época, né, eu tava com processo obsessivo e fizeram uma mesa para mim e tal. E aquilo foi bem traumatizante, porque né, a energia falou, enfim, não vem ao caso. Mas naquela época eu lembro que eu ficava na cama o dia inteiro e eu não queria sair da cama. Me dava uma indisposição muito grande, era pesado sair. Eu sei que uma pessoa com processo obsessivo, que está passando por depressão, não tem vontade de sair da cama. Eu sei que me vinha pensamentos de tirar minha própria vida. E hoje eu sei que não era eu. Mas na época eu achava que era eu pensando isso. Então, eu sei falar sobre o que eu passei. E aí, quando chega uma pessoa para eu atender, eu olho na mesa se ela está em tempo 1. Aí eu já sei. Você. Aí eu pergunto: você tá com dificuldade de fazer as coisas, de sair da cama? Você tem tido alguns pensamentos que não são legais, por exemplo, de tirar a própria vida? E a pessoa sempre vai validando.
Por quê? Porque eu lembro dos sintomas. Então, eu sei o caminho. Então, sabe, você está trabalhando com ansiedade. Você sabe que a pessoa com ansiedade tem dificuldade de foco, de concentração. Você sabe que tem uma perda de memória, uma dificuldade para dormir, um pensamento acelerado, conturbado. Então, isso tudo que você já sabe, porque você vivenciou, você conversa com a pessoa e vai falando, perguntando para ela se ela tem sentido esses sintomas. E aí isso vai conectando, vai validando a situação que ela está passando. E ela vai vendo que você entende daquilo. Isso é uma forma de se posicionar. E aí, antes de se posicionar na consulta, no atendimento, né, você precisa se posicionar para que a pessoa chegue até você. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Se eu tenho um Instagram, eu preciso arrumar minha foto de perfil, deixar uma foto mais profissional. E o que é uma foto profissional? É a minha foto, tá? Que eu esteja olhando para a câmera, que eu esteja num posicionamento legal, com imagem nítida. Não precisa de grandes coisas para isso. Você com o teu celular consegue fazer isso. E quando você quer uma foto bonita, você consegue tirar, né? Outra coisa, tem gente que tem espaço terapêutico, mas se você é o principal responsável pelo teu espaço, eu não indico colocar logo no Instagram, na foto do Instagram, da bio. Porque pessoa conecta com pessoa. Não sei se vocês já viram que as Casas Bahia usa agora bastante o bonequinho, né? Agora me fugiu o nome. O Avatar. O Magazine Luiza usa bastante o Avatar também, né? Do Magalu. Porque as empresas entenderam que elas precisam se conectar com as pessoas. E elas estão trazendo formas de humanizar o perfil delas. Você já tem essa forma muito rápida e fácil para você, que é a tua imagem, é você. Então, quando você faz o processo inverso, você está desconectando dessa humanização que você pode trazer logo de cara. E no inconsciente coletivo, a primeira impressão é que fica. Então, nos 3 primeiros segundos que alguém tem contato com você, que alguém vê alguma coisa tua, essa impressão vai ficar. Por isso que a foto do perfil do Instagram é tão importante. Para conectar. Mãe, mas eu tenho outra forma de conexão. Mas, infelizmente, a mente humana funciona dessa forma. A primeira impressão é sim a que fica. Se você vê uma pessoa num dia que ela tá de boa, que ela não tá preocupada com nada, toda desarrumada, e essa foi a tua primeira vez que viu ela, essa impressão fica. E aí você vê uma outra toda arrumada, pra cima, alegre. Qual que te passa uma impressão melhor? Pode ser que a que tá desarrumada tá tranquila, a energia dela tá para cima, só que ela tá confortável naquele dia, sem querer se preocupar. Mas, infelizmente, não é só a energia que importa. É também como a gente se mostra. Porque a gente está na Terra e aqui somos seres encarnados em que o visual conta muito. Se você quer namorar com alguém, você vai se arrumar, passar aquela impressão. Quando você quer vender algo, funciona da mesma forma. Só que isso não pode ser também algo que te paralise. Buscando uma perfeição que não existe, tu vai deixar de fazer só porque não está perfeito. Isso também a gente tem que saber equilibrar, tá? Eu vou me arrumar, vou fazer uma foto legal, colocar lá para me divulgar, mas eu não tenho que buscar a perfeição. Quando você busca a perfeição, você deixa de fazer. Outra coisa. A bio, a gente já conversou sobre isso, né? A bio é a descrição do que você faz lá no início do Instagram. Coloca lá uma frase chamativa de acordo com o que você trabalha. E aí eu posso dar alguns exemplos para vocês. E até preparei aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Trabalho com ansiedade. Como que eu divulgo isso?
Você pode divulgar falando que você trata a ansiedade, ou que você é especialista em ansiedade. Mas eu não fiz nenhum curso direcionado para ansiedade. Tá? Você teve ansiedade, você teve. Ansiedade todo mundo tem, né? Mas você teve processos de crise de ansiedade e conseguiu sair disso, conseguiu curar, enfim. Então você sabe como sair desse processo. Você tem técnicas para isso. Então, de certa forma, você é especialista nisso, porque você sabe o caminho. Você pode colocar, por exemplo, ajudo você a sair da ansiedade, ajudo você a sair da depressão, auxilio quem tem ansiedade a sair desse processo. Frases não, palavra-chave. Ajudo você, auxilio você, transformo. Transformo o quê? Transformo uma pessoa com baixa autoestima em alguém com amor próprio elevado. Ofereço a melhor oportunidade, também uma palavra, uma frase, né? Que ajuda. Porque lá tem que ser coisas curtas, não cabe muita coisa. Então, você pode colocar: quero fazer com que você saia desse processo, quero fazer com que você melhore a autoestima, quero fazer com que você saia da depressão. Aumento chance de. Também é uma frase chamativa. E aí você pode colocar provas sociais, tá? Como assim? Uma frase que demonstre que você ajuda pessoas e que você tem experiência. X anos trabalhando com terapia. Você pode colocar quantas horas de atendimento você já fez, quantas pessoas você já atendeu. Transformei tantas vidas, ou tantas vidas transformadas por mim. Tem gente que coloca assim, 200 vidas impactadas. Aí você, estou começando agora, como que eu coloco? Você pode colocar quantas horas de curso você já fez na área da terapia. Tantas horas estudando terapia. Porque se você não foi para a prática ainda, né? Então você pode colocar alguma coisa nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? E aí você coloca também uma chamada para ação nessa bio. Você colocou o que você faz, você colocou uma prova social curtinha, e aí você vai chamar para ação. Clique aqui e aí um link, né, para o teu WhatsApp ou para um Google Agenda para agendar com você. Você pode colocar fale comigo ou meus links, clique para mais detalhes, saiba mais, agende seu horário, tire suas dúvidas, entre em contato. A gente chama isso de CTA, chamada para ação. CTA é em inglês, tá? Call to Action. Por quê? Porque quando a pessoa, você chama para ação, mesmo que conscientemente ela não tenha, né, ido para ação, aquilo fica no inconsciente. E aí é um gatilho a mais para a pessoa clicar no teu link, te chamar para conversar, tirar alguma dúvida. E aí, sobre o link. Os links eu posso gravar para vocês, se vocês quiserem, um passo a passo para fazer, tá? Existe o Linktree, que ele é bem intuitivo, e existem outros caminhos também. Eu uso, se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver, deixa eu ver o celular que eu mostro para vocês, que eu uso um diferente, porque ele dá de personalizar o fundo e tem mais opções. E aí eu coloquei até um link para o meu Spotify, que é uma pasta de músicas que eu fiz exclusivamente para elevar a vibração das pessoas. Então é bem legal. E aqui eu sempre posso estar mudando.
Aqui, não sei se dá para ver. Não. Eu coloquei um fundo interativo, e aí aqui uma descrição minha. No Linktree não tem muita opção de descrição. Então, esse aqui é bom porque você pode colocar bem-vindo, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. E aqui dá para colocar um vídeo. Então, eu gravei um vídeo, coloquei no YouTube, e aí eu coloquei o link do vídeo. E aí ele abre aqui o vídeo, se eu quiser. Ó, e vocês podem ver que ele ficou... Nossa, a luz não tá deixando, né? Então, tá difícil aqui. Aqui é meu perfil do Instagram. E aí o link tá aqui. Quando eu clico, ele abre toda essa página aqui. Que daí tem um vídeo. Aí a pessoa pode me mandar o e-mail. Aí aqui tem a playlist de músicas que eu fiz. Isso é legal por quê? Porque mantém a pessoa ali. Tem várias pessoas que acessam a minha pasta de música para elevar a vibração. Então, elas já ficaram conectadas comigo de alguma forma. Aí, quando elas forem pensar em terapeuta, elas lembram de quem teve um trabalho a mais para ajudar elas. Quero ajudar a pessoa a elevar a vibração. É uma energia que você coloca para ajudar pessoas. Então, isso de alguma forma retorna. E aí, eu vou gravar um tutorial para vocês verem como que faz, tá? E aí eu posto para vocês, porque é bem interessante. E é fácil de fazer. Ele é um programinha, a plataforma é em inglês, mas aí eu mostro passo a passo para vocês e fica mais simples. Depois do link, você vai ter embaixo os destaques. Ali são stories que você fez e que você salvou como destaque. Como que faz isso? Para quê? E o que eu tenho que colocar ali? Os stories você vai fazer. Quem não souber fazer stories, vocês me avisem que eu ajudo vocês. Mas se você faz, são stories com tempo de segundos, assim, para se apresentar, para dizer como está teu dia, são vídeos, textos que você pode colocar e que tem duração só de 24 horas. Mas se você salva, ele fica ali no teu Instagram até você remover. E o objetivo é que você traga informações ali sobre o teu trabalho, um pouquinho sobre você, tire algumas dúvidas. Você pode colocar até valores, se for o caso. A intenção dos destaques é que a pessoa entenda o que você faz. Porque no Instagram, por exemplo, tem que rolar tudo, né, para ver coisas mais antigas. E aí tem gente que não tem paciência para isso. Então ali fica uma forma fácil de entender o que você trabalha, quem você ajuda e como você faz. Aí tem gente que coloca uma capa para ficar mais bonitinho. Isso são detalhes. Mas o que importa é o conteúdo. É o conteúdo que vende, é a emoção que vende, que conecta. Então, quando você vai falar do teu trabalho, você precisa falar com a intenção de comunicar com a dor da pessoa. Tá falando sobre a depressão? Você vai falar, você tem se sentido assim, para baixo, tem se sentido sem energia, não tem ânimo para fazer as coisas, não consegue ficar feliz, tudo é muito difícil. Você coloca para fazer e ter resultado em algo, parece que você tem que colocar muito mais energia do que os outros, e aí você fica sem vontade, tá sem motivação, tá tendo dificuldade de dormir. Vai falando com a dor da pessoa. Aí você fala, eu posso te ajudar nisso. Eu trabalho com técnicas específicas para cada pessoa. Né? Quem é uma terapeuta vai usar técnica específica para cada pessoa. Porque o número de sessões vai depender do caso de cada um, né? Se a pessoa vai ter regressão, se vai ter baralho, vai depender também do processo de cada um. Então, é específico para cada pessoa. E aí, quando você traz essa chamada, você também conecta. Então não é uma coisa que ela vai fazer para todo mundo igual. Não.
Então, pode ser que isso aqui me ajude. Né? É um gatilho que se você usar ele bem, ele ajuda você a converter venda, tá? Você vai falar ali sobre os seus serviços? Sim, mas principalmente sobre a dor que você resolve, tá? Até porque quem sabe qual terapia ajuda é terapeuta. As pessoas, em geral, não sabem. Então, o que está faltando é essa comunicação, o verbalizar isso. E aí você pode verbalizar isso também no Facebook, numa página do Google, num site que você faz para você. Existem sites que você pode fazer para você gratuitos, tá? Exigem mais da gente, exigem um tempo, uma dedicação para fazer isso, mas converte, ajuda muito. E aí vocês vão me falar assim, mas eu não tenho facilidade com a internet, com sites, com Instagram. Ok? Eu também não tinha. Mas eu precisei me responsabilizar, aprender muita coisa. Eu procurei no YouTube, no Google, um passo a passo para conseguir fazer. Então, vocês querem ter mais resultado nas redes sociais? Vocês vão precisar. Tá, mas aí eu quero trabalhar mais no presencial. Então, você vai precisar divulgar na tua cidade, por exemplo, né, nos veículos de comunicação locais. Você vai precisar fazer folders. Se precisar, você vai ter que colocar até nas caixinhas de correio folder, se não está conseguindo em outro local. Mas não tem como o universo descobrir que, né, o universo de pessoas descobrir que você trabalha se não tiver um veículo que conduza a informação até essas pessoas. Ou a indicação das pessoas que você já atendeu, dos seus amigos. O veículo mais barato e mais rápido é a indicação. Mas se você está começando agora, talvez você não consiga, né, indicações. Então, como que eu posso fazer para que a informação do meu trabalho chegue até a pessoa que precisa? Qual veículo eu vou utilizar? Ou quais veículos? Se a tua intenção for ter dinheiro para aproveitar a vida, desfrutar ajudando pessoas, vai chegar gente. De N formas, até se você não usar nenhum veículo. Porque vai vir até por indicação. Mas, como eu falei para vocês, os ganhos indiretos estão aí. Tem muita coisa na tua porta impedindo você de sair para fora. Impedindo essa veiculação. Então você vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Divulgar um pouquinho mais. Porque esses abençoadinhos aqui ainda estão na tua porta. Então tem gente que não faz nada e chega um monte de cliente. Tem. Mas eles estão querendo inconscientemente o dinheiro. Você talvez ainda não esteja. Como você pesquisou lá na mesa, quando você pesquisou ali nos gráficos, você viu que tem algumas coisas que você não está querendo. Então, se a não responsabilidade, a vítima, for um ganho direto teu, ela vai tentar fazer com que você não faça as coisas. Com que você ache bem difícil ir para as redes sociais, se expor, fazer vídeo, fazer texto, divulgar conteúdo. A vítima vai fazer com que você não queira nem divulgar na cidade. Com que você ache que as pessoas vão te julgar. E aí o posicionamento é importante. Se eu quero trabalhar com isso, eu preciso me posicionar como responsável por mim. Como a terapeuta, a empreendedora, que vai fazer a minha divulgação. Tá? A gente vai falar também sobre marketing e diferenciação, para que vocês entendam como se diferenciar no mercado e ser vistas com um plus, um algo a mais. Mas, se você ainda não quiser se responsabilizar por fazer as coisas que precisam, não adianta. A gente pode fazer
ensinar sobre tudo na mentoria. Mas se você não fizer a tua parte, eu não consigo gerar um resultado para você. E de verdade, você fazendo o contrário dos teus ganhos indiretos, as coisas começam a fluir muito rápido. Tá? Começam a fluir muito rápido. Tem gente que tem um ganho direto de força. Quem tiver o ganho direto de força, você vai perguntar, eu tô com um ganho direto X, Y, Z, que tá me impedindo de ter resultado financeiro, e aí vai dizer quais são. Se apareceu de força, o contrário de força é, né, a fraqueza, mas não é uma fraqueza de ser fraco, é ser leve, não ter que dar conta de tudo, do problema dos outros, entende? Fazer tudo na força. É ser leve. Então, é esse tipo de pessoa que tem um ganho de força, que está impedindo de receber dinheiro, de ter mais cliente, essa vai ter que dar uma desacelerada um pouquinho. Mas o resto, o resto dos ganhos indiretos é correr atrás. O contrário. Tá? Principalmente quem está na vítima. E aí, o vítima, não sei se eu expliquei para vocês, não é que a pessoa se faz de vítima, tá? Em alguns momentos, sim. Mas é principalmente inconsciente. Então, é a pessoa que se esforça muito e não vê resultado. Porque para ela parece que tudo é difícil. Então, a pessoa está 10 anos na empresa, não consegue aumentar o salário, não consegue subir de cargo. Eu atendi uma pessoa que ela ficava pingando os empregos de 2 em 2 anos. Ela ficava na empresa, se esforçava, fazia o serviço dela e de outros, e o chefe não dava promoção, não aumentava o salário, não subiam ela de cargo, ela saía da empresa e ia para outra. E acontecia de novo a mesma coisa. Para ela ter um aumento no salário, só ela saindo de empresa e indo para outra. Como que uma pessoa que faz o serviço de várias é vítima? Se ela está fazendo força. Vou explicar para vocês como. Porque ela não se responsabilizava. O contrário da vítima é a responsabilidade ali, né? Não se responsabilizava por chegar no chefe e exigir um aumento do salário, ou então que ela fizesse só a função dela. Entenderam aonde que ela não se responsabilizava? Na conversa. No impor o limite dela. O respeito por ela. Outra pessoa que tinha um ganho de vítima, ela tinha uma dificuldade nos relacionamentos. Ela sempre era atraída pelo marido. E aí, como que ela era vítima? Ela era vítima que não colocava um limite no marido. Se você me trair, eu não vou mais ficar nesse relacionamento. Vou me responsabilizar por sair dele. Entende que ela atraía essa situação justamente para ser vista como vítima? Ela podia se responsabilizar e sair daquilo. Então, é nesse sentido. Vocês têm que começar a perceber, tá, deu que eu sou vítima, mas aonde que tá esse vitimismo? Aonde que eu preciso me responsabilizar? Tá? E quando você se posiciona, eu trabalho com depressão, trato pessoas depressivas. Me posiciono como isso. Me abro intenção de ajudar pessoas que têm depressão. Aí você começa a pedir para o universo. Pedir para o teu anjo da guarda, tua equipe espiritual. Tragam pessoas que queiram a minha ajuda e que eu possa ajudar. Eles trazem, se você pedir. Se não pedir, não traz. E assim, mesmo com os ganhos indiretos, você consegue que eles tragam isso, essa ajuda, tá? Porque eu testei isso, tá? E eu tinha os ganhos indiretos e eu testava e sempre que eu pedia, vinha. Pode falar, Cláudia. Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, sim. Bom dia, meninas. Então, Mai, com relação aos gráficos, tá? Uhum. Você tem como explicar melhor o uso deles? Eu não sei se eu travei, o que foi que aconteceu, porque eu não consigo aqui onde fala.
do unitário, combo 1, combo 2, combo 3. Eu sei que eles estão divididos, né? Uhum. Porém, como você colocou agora, a força, no caso, eu entendo também como leveza, que seria o contrário, né? Mas a questão do inocente, né, não se responsabiliza, dá para a gente poder entender. Se você explicasse melhor como é que a gente pode usar isso. Eu olhei, quer dizer, eu voltei na outra aula e também não ficou muito claro. Não sei se é exatamente a mesma coisa que os outros estão pensando, seria só eu. Porque eu senti dificuldade em relação a isso, sabe? Ok, eu vou explicar assim, porque várias pessoas perguntaram, tá? Porque não ficou muito claro mesmo. Sim. Então, vocês usam ele para qualquer pergunta, para entender qualquer coisa. Como assim? Tô com dificuldade de ter clientes. O que eu ganho nisso? Porque lembra que eu falei na aula que vocês ganham qualquer coisa ali. Vocês ganham algo, por isso vocês travam. Tô com dificuldade no relacionamento. O que eu ganho em estar com dificuldade no relacionamento? Você ganha algo inconscientemente, por isso está com dificuldade no relacionamento. Então, ganhos indiretos são esses ganhos, na maioria das vezes, inconscientes, tá? No A partir do gráfico de momento que cima. você acessa essa informação, ele já se torna consciente. Pode falar. No gráfico de cima. Isso, no gráfico de cima, tá? Então, esses são os ganhos inconscientes. Isso, ganhos indiretos, na verdade, tá? Tá, indiretos, sim. Inconsciente é só enquanto você não tem consciência. Sim, sim, Aí, ali embaixo, em verde, vocês veem um número, né, de 1 a 15. Estão todos os números ali. É para você perguntar ali com quantos ganhos indiretos você está relacionado àquela pergunta que você fez. Eu estou com dificuldade financeira. O que eu estou ganhando aqui? Você vai vir para esse gráfico e perguntar com quantos ganhos indiretos eu estou em relação à minha dificuldade financeira. Então, em cima tem unitários, combo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque às vezes você está com o combo inteiro. Então, você vai perguntar ali se você está com ganhos aleatórios ou em qual combo que tá. Isso aqui é só para facilitar a pesquisa, tá? Se você não quiser pesquisar um por um. Então, os combos são os mesmos que estão nas mesmas cores. Tem um aqui em roxo, é um combo 1. O em azul é o combo 2. O rosa é o combo 3. E o amarelo é o combo 4. Ah, quero pesquisar se eu tô com combos. Vou perguntar ali, qual combo que eu tô? Em relação a essa situação, né? Qual combo que eu tô tendo de vantagem, de ganho em relação à dificuldade financeira? Aí ele vai indicar combo 1 ou combo 2. Se indicar unitários, é porque são aleatórios, tá? Não é só o combo. Às vezes você tem a vítima, mas não tá no inocente. É aquela vítima que não é inocente, né? Que é a pessoa que se vê como vítima e verbaliza o vitimismo. Não só o inocente, que é como o exemplo da pessoa do trabalho lá da empresa. Ela era inocente, se você olhasse, porque ela fazia um monte de coisa e não tinha promoção. Né? Então é diferente do vítima que verbaliza o vitimismo. Então, às vezes, você é um e não é o outro. E às vezes você é vários deles. Por isso, combo, só para facilitar o combo mesmo. Porque são frequências similares dentro do combo, tá? Uhum, Posso perguntar? sim. Aqui, onde tem poder, quer dizer, seria unitários, né? Poder, controle, vingança, força está incluído Os que estão na em mesma cor, unitários? Ah, tá? sim. Então, porque na divisão do gráfico, né? Na divisão do gráfico, unitários ele vai até Sim. vingança. Mas então é só a gente se baseia pela cor, ok? Se baseia pela cor. Isso. Maria Tá, quer falar? tá bom. Quero. Hum? Ih, meu microfone estava aberto, eu nem tinha observado. Ô, Mai, sobre vítima e vitimismo.
como é que a gente diferencia? Por exemplo, você trouxe uma chave para mim sobre uma personalidade minha que estava na vítima. Eu sofri um acidente, eu sou vítima. Agora, o que é que diferencia pela verbalização o vitimismo? Qual o tempo qual o tempo? O que é que diferencia a vítima do vitimismo, né? Você fica no vitimismo falando, eu não consigo beber. Qual é a chave para a gente perceber a diferença de vítima e vitimismo? A vítima que é vítima de alguma coisa, de fato, né? Sofri um acidente, sofri um abuso, eu sou uma vítima. E o vitimismo, quando é que sai de um lugar para outro? O inocente está ali do gráfico. Por exemplo, o exemplo do abuso é o inocente. A pessoa foi inocente, né? Não teve culpa nenhuma ali, mas ela atraiu isso, né? Então, inconscientemente, ela teve um ganho ali de quê? De ser vista como inocente, ou buscar ser vista como inocente. A vítima é o exemplo de quem... Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar em algo mais claro. Quem sempre está verbalizando que é vítima nas situações. Tá? E não é só olhando a situação, a pessoa sempre está verbalizando. O abuso, a pessoa não fica falando do abuso. Sim. Né? Ela busca ser vista como inocente, mas não fica verbalizando. Agora, quando você fica verbalizando, é porque você quer muito ser visto como vítima e não como inocente. Ok. Alguém que bate o carro no outro, o outro que estava com o carro estacionado, não estava nem ali, ele foi inocente, né? Mas ele teve o ganho da inocência, de ser visto como inocente. E aí, essa pessoa busca ser inocente. Já o vítima, Quem está no vitimismo? Quem que fica no está no vitimismo? vitimismo, fica falando muito sobre. Sim. Deixa eu tentar lembrar de algum exemplo. Assim, eu tinha uma assistida que me mandava mensagem toda noite. Toda noite, de madrugada. E aí chegava na sessão e eu falava, né? Olha, busca resolver suas questões. Se quiser, a gente marca, mas não dá pra ficar, né? Não posso ficar te respondendo de madrugada. E ela continuava. E aí ela sempre justificava, falando, verbalizando ou escrevendo. É que meu marido não me deixa fazer essas coisas de noite. É porque eu tô sempre com muito trabalho, com filho para cuidar. Tô agora aqui com a minha filha com febre. E por isso que eu tô te mandando mensagem agora. Porque eu não consegui um outro horário. E eu não tô legal. A minha filha também não tá bem. Entendeu? Todo o enredo que ela tava verbalizando era muito de vítima. Tava Certo. acontecendo tudo com ela e ela não tinha como sair daquele enredo na mente dela. Então, a vítima é nesse sentido, ela sempre se coloca e verbaliza o vitimismo. Uhum. E é muito fácil identificar, porque ela sempre tá com alguma coisa. É Sim. aquele assistido que sempre chega com um monte de coisa acontecendo. Uhum. É Beleza. diferente do inocente. E aí o não se responsabiliza é aquele que chega, fala para você que aconteceu uma situação com a esposa, com a avó, com a mãe, mas ele nunca é responsável por nada. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Teve uma situação de um homem que falou assim: a minha esposa e minha tia brigaram, e aí minha esposa ainda ficou brava comigo. Por quê? Porque minha tia, ela me criou, a minha tia de criação. E ela cuidava de mim, e aí ela chegou lá em casa e queria impor algumas coisas para minha esposa. E aí a minha esposa ficou brava porque eu não defendi ela. Só que ele era o marido, é o marido. Uhum. Qual que é a função do marido? Proteger, impor limites. Dentro da casa deles, ele tinha que impor um limite para a tia dele, se responsabilizando pela esposa. Falar assim: tia, eu considero muito você, eu sou grata por você ter me criado, mas aqui é a minha casa da minha esposa, e quem
tem voz aqui é a minha esposa, e não a senhora. Sim. Entendendo que ele fugiu do papel dele? Uhum. Dizendo que ele não estava nem envolvido e não entendeu por que a esposa ficou brava. Então, ele Compreendo. não se responsabilizou. Entendi. Porque a ligação era dele com a tia, né? Mais forte, não era da esposa. Isso, exato. Rapidinho, uma perguntinha sobre posicionamento. Vídeo no YouTube, quando você coloca, você tem um canal. É gratuito ou paga para ter um canal no YouTube? É tudo gratuito, tá? Ah, beleza. Se você tiver uma conta em que você acessa ver vídeos, aquela mesma conta você pode gravar vídeos para você ali. O que eu sinto no posicionamento é que eu tenho que ter essa coragem para gravar, viu? Que eu ainda não estou tendo. Já gravei vários e não acontece. Eu digo, eu acho tão estranho, eu fico olhando assim, eu digo, é estranho demais, não vai, Não não vai assista, ainda. fala e não assista. Mas beleza, eu queria essa informação se era gratuito. Obrigada, vai. Na verdade, se você tiver bastante visualização, você que vai ganhar, porque tá lá. Pois é, tô tomando um chá de coragem, eu não sei, alecrim, manjericão, tudo. E aí, aqui, ó, poder. A pessoa que busca poder, ela quer estar sendo sempre vista como poderosa em determinadas situações. É o filho que banca tudo para os pais, quer fazer tudo pelos pais, para poder ter essa sensação, tá? O ganho de controle é a pessoa que quer controlar tudo. Então, ela controla coisas. O mesmo exemplo dos pais também se aplica quando a pessoa tem o dinheiro, ela que tem dinheiro, banca tudo para os pais, mas é só aquela quantidade específica, como se ela ganhasse o ganho direto de poder ser visto assim, não, vocês vão comer só o que eu quiser, porque eu banco vocês. Eu controlo até isso, sabe? A vingança, o próprio nome já diz, né? A pessoa quer se vingar por alguma coisa que faltou ou foi feita para ela. E a força, eu já falei. Aí o amado, acredito que vocês não tenham dúvida, né? Porque a pessoa busca ser amada. Aí tem quem busca ser cuidado. Então fica doente para receber cuidado, né? Reconhecida, a pessoa faz tudo para ser reconhecida pelos pais, pelos amigos, pelo marido. Tem quem faça para receber aprovação porque não teve aprovação na infância. E aí a penitência. A penitência, o que é a penitência? É privação, né? A pessoa se priva acreditando que isso vai fazer com que ela alcance algo. Geralmente tem relação com Deus. Então, a penitência, o que é? A pessoa fica em jejum, um exemplo, né? Para quê? Para conseguir purificar os pecados. E aí, o ganho direto de penitência. A pessoa passa por privações porque acha que aquilo vai quitar os pecados dela. Tá? A busca por perdão anda nessa linha também, como é um combo, né? A pessoa busca por um perdão divino, um perdão de alguém, e aí ela se coloca em situações ruins, de dificuldade para receber um perdão. Então, a penitência, ela busca quitar a culpa e quitar pecado. O perdão é para quitar um sentimento de ter errado, né? A punição é a pessoa que se machuca. Ela busca até machucado mesmo, tá? Físico. Até micromutilações na mão, cutucando a unha, batendo o dedinho. E aí isso pode aumentar, tá? As escalas grandes, para que sane uma culpa que tem ali. E a busca por paraíso é a pessoa que passa por diversas situações para ter o reino dos céus, acreditando que só assim vai ter o paraíso, tá? Vera? Tá assim, ó. Não, então, eu estava vendo, né? Eu fui aplicar isso em mim, e aí, então, assim, para mim apareceu que ganho indireto, a quantidade seria o número 2, né? Então, eu entendo que é baixinho isso. Aí eu coloquei e saiu o combo 2 e o combo 3, que, na verdade, assim, quando você fala o combo 2 é o amado e cuidado, e o combo 3 é reconhecido e receber aprovação. Desculpa, não. É que o gráfico ele não ficou
posicionado na mesma direção que os combos, tá? Combo 1 é o primeiro, da esquerda para a direita, que é o roxo. Então, mas aí não é unitário? Não, unitário significa o quê? Que quando você pergunta se você está em combos ou não, tem o combo 1, combo 2, aí ele vai dizer que se você tiver o combo, que são os 4 ou 3 da mesma frequência, vai dar combo. Quando é sozinho, avulso é unitário. Ah, tá. Bom, então, no meu caso, eu estaria no combo 3, com esses 4 itens: amado, cuidado, reconhecido e receber aprovação. Isso. Seria o combo 3, né, no total. Ok. Aí eu tenho que fazer essa pesquisa no gráfico de baixo também, ou não preciso? Não. O gráfico de baixo, ele é um plus para quem quer entender as raízes menores lá, são mais coisas. Mas a raiz central, principal, é o gráfico de cima. Então, estou pesquisando na mesa em que tempo eu estou, a origem dessa dor, o medo do abandono, ou o medo da rejeição que eu passei. Uhum. Eu uso o gráfico de baixo principalmente para as pesquisas sobre processos da origem, da dor. Tá. Aí, por coincidência, né, antes de você passar esse gráfico, assim, eu sempre me tratei com outros colegas nossos, né? E aí eu resolvi fazer a experiência de me auto me tratar, né? E aí a dor que eu fui pesquisar seria relacionamento íntimo, né? E então, enfim, então saiu já, né? Eu seguindo a metodologia, eu tenho lá, né, meu número X de TDR, parará. Aí ontem, aí que eu vim no seu gráfico, né, para validar aquilo tudo que eu estava vendo. E aí foi interessante que aí saiu esse combo 3, né, que é o rosa, que é onde eu busco ser amado, parará. Então, pelo que eu estou entendendo, então assim, a minha dificuldade também financeira pode estar atrelada ao meu relacionamento íntimo. Exatamente. Né? Porque o que você pode fazer? Entender qual o ganho direto, né, que está ali no gráfico. Eu até imagino que assim, eu estou no meu segundo casamento, né? E as duas experiências que eu tive são exatamente iguais. Isso. Né? E, assim, e aí... Então, assim, o sentimento que eu tenho, assim, eu não ganho dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu dou um pé na... Né? Acertou! Né? Então, assim, eu dou um pé na bunda de todo mundo. Acertou! Aí eu não ganho, porque aí eu fico na dependência financeira, né? Isso. E aí, como é que então, assim, eu tenho já toda essa consciência. Uhum. Okay? E aí vou começar a me tratar, acho que amanhã, porque eu pus isso na mesa semana passada, então eu dei uma semana para fazer a minha primeira manometria amanhã. Então, eu me tratando disso, consequentemente, eu consigo me libertar dessa situação emocional que eu tenho de querer ser amado, de querer ser cuidada. Não. Por quê? Isso aqui é a camada mais profunda da tua cebola. Tá? Você tem várias camadas. E aí você busca isso porque você aprendeu que para você sobreviver, você tinha que ter isso nos ambientes em que você vive. Uhum. Então, você tratando isso, você vai limpar os blocos energéticos, espirituais que te travam. Só que isso ainda não faz a Vera sair desse relacionamento. O que faz a Vera sair desse relacionamento é o chute na bunda do cara. Sim. É a autorresponsabilidade. Sim. E aí, o que acontece? Se você não tiver ainda essa frequência de amor e cuidado, você vai ainda preferir isso, tá? A não ser que anotem isso.
que a ambição de vocês seja maior do que essa busca. Ah, tá. E aí, se o olhar para frente na vida, o que tem na frente? Lembram lá? A vida, o dinheiro, uma sexualidade saudável, a minha criança interior saudável do meu lado. Se eu quero olhar para frente, para a vida, e tem dinheiro lá, eu preciso que a minha ambição seja maior do que a minha dependência emocional. A minha dependência emocional em pai, mãe, clientes e marido, amigos. Se a dependência emocional aqui estiver grande, você não vai olhar para frente. O suficiente. Então, precisa aumentar a ambição. Aí você aprende que é ruim ter ambição e que é bom fazer tudo pelo outro. Sim, então a crença, né? Porque a crença, assim, né? Ser ambiciosa na vida não é legal, né? E aí, o que acontece? Tu fica doente aqui com essas crenças. Enquanto que as pessoas que estão lá estão saudáveis. Olha que louco. Não, é muito louco mesmo. E sabe por que você tem essas crenças? Porque lá, antigamente, é que o ser humano ele não se questiona. Mas antigamente, no início das civilizações, quando começou-se a ter o domínio da Igreja Católica, eles recolhiam os impostos de todos da comunidade e não queriam que as pessoas tivessem poder aquisitivo. Uhum. E aí eles moldaram várias crenças que limitavam as pessoas. Só que até hoje as pessoas não se questionam dessas crenças. Até hoje as pessoas acreditam que fazer tudo pelos pais é o correto. E não é, sabe por quê? Se você olhar a história de Maria, né, Nazaré, ela fez o mesmo movimento do adulto saudável, que é olhar para frente sem olhar para os pais. Ela subiu a escadaria, eu não lembro bem certinho a história, tá? Quando ela era criança, para que ela fosse escolhida como Virgem Maria e se fosse abençoada, ela tinha que subir a escadaria, ter entregue, né, para o casamento e tal. Não era criança, né? Acho que adolescente. Enfim, para que ela conseguisse casar com José, ela não podia olhar para os pais que estavam lá embaixo. Estava a mãe dela e o pai dela. E no filme ilustra isso bem, bem interessante. Aí ela subiu a escadaria sem olhar para os pais, sem se arrepender. E aí ela subiu e foi ser feliz e nunca mais olhou aqui, entendeu? Uhum. Ou seja, ela deixou a dependência emocional dos pais e olhou para o futuro. A ambição dela era casar, ser feliz no casamento. E a ambição não se trata só material, né? Tem várias energias nisso. E aí, se Maria fez isso, né? O nosso grande exemplo, por que a gente acha que a gente tem que ficar aqui? E aí, quando os pais ficam doentes, eles fazem isso para que os filhos voltem. E o filho voltou, mas ficou doente porque não quer estar ali. Porque é a dependência emocional. Não, mas é bem isso. Isso também aconteceu comigo. Quando eu me separei a primeira vez, eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio. Aí eu fiquei lá, mas eu fazia, né, voltava e vinha e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, resolvi, vou ficar no Rio, né, vou morar no Rio. Aí fui ver apartamento, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vou comentar, né, com meu pai e com minha mãe, que eu estava decidida, tinha trazido a documentação, que eu estava alugando um apartamento no Rio. Aí minha mãe fala que estava com câncer. Aí peguei o contrato, rasguei. Falei, não, agora não é hora de deixar minha mãe aqui, entendeu? Porque quando eu me separei, eu fui morar com eles, né? Eu e meu filho. Aí eu falei, não, agora não é hora de deixar eles, de jeito nenhum. Rasguei. Sabe qual que é o saudável? É você pegar, olhar para tua mãe. Mãe, sinto muito que você está passando por isso. Vou te indicar alguns médicos. Você vai ficar bem, mas eu não vou deixar de viver minha vida. Mas é difícil. Difícil por conta da dependência emocional. Sim. E aí, o que me ajudou a me libertar mais da dependência emocional foi fazer um bloco para dependência emocional. Mas de todos os 18 que eu fiz, foi o mais pesado.
Vou fazer dependência. Foi o mais difícil, o mais doloroso. E daí eu inventei de fazer no meu marido também, na mesma época. Ai, A dependência emocional, né? Foi assim, um negócio muito louco, mas libertou a gente de várias coisas. E aí também, depois disso, eu fiz um processo de troca da minha dependência emocional por uma vida melhor. E aí, isso é um acompanhamento que eu faço no Transcender, que é uma metodologia que eu estou aplicando, que é, assim, sensacional para tudo, tá? Para soltar todos os ganhos indiretos de uma vez. Mas aí isso é um papo para outro momento. Agora, voltando sobre o posicionamento, o Instagram, a gente falou aqui, né, sobre os destaques. E aí, gente, vocês definiram um nicho, né? Se tiverem dúvidas sobre isso, não hesitem em perguntar, porque é muito importante, tá? A dor é a principal coisa que vocês precisam ter clareza. Se errar na dor, vocês não conseguem deslanchar no resto, tá? Pode falar, Cláudia. É bem rápido. Você poderia trazer isso tudo que você colocou aqui para gente, numa folha à parte, fazendo um complemento disso? Teria como? Não entendi a pergunta. Não, estou dizendo, você fez as explicações, né? Isso, você fez as explicações, você deu vários exemplos, né? E você teria como colocar isso para a gente num papel e a gente pudesse buscar, para que a gente pudesse buscar isso na plataforma? Posso fazer. Tá. Sim, só isso. Obrigada. Agora eu perdi o fio da meada. Posicionamento. Tá, estava falando sobre o Instagram. Tá. Postagens, vídeos. Vocês precisam entender que é tudo um funil, tá? Um funil, ele tem a borda maior e vai afunilando à medida do tamanho que vai descendo, né? A borda maior é uma infinidade de pessoas que existem no mundo. Tem bilhões de pessoas com a dor que você trata. Por que elas não estão chegando até você? Claro, tem os ganhos indiretos, porque, por exemplo, Vera, vou usar seu exemplo. Se a Vera quiser uma infinidade de clientes, ela vai chutar o marido, né? Então, você não quer isso, porque você ainda não quer sair desse relacionamento. E aí, o que você pode fazer é conversar com ele, tá, né? Ver o que você pode ponderar aí, mas talvez você saiba que ainda não vai ser suficiente. Tá, mas vamos supor que você resolveu essa questão. Como conectar com essa infinidade de clientes? Falando a mesma língua que eles, a dor. Então, os posts que vocês fizerem, vocês precisam endereçar. O que é endereçar? Colocar a quem vocês querem atingir. E aí, o topo do funil são conteúdos mais divertidos, até porque quem está no Instagram, por exemplo, está ali para se divertir, né? Você não está ali só para ver conteúdo denso. Então, tem gente que faz vídeos engraçados, dancinhas. Não significa que você precisa fazer, mas você precisa comunicar com essas pessoas. Então, o formato de Reels, tá? Ele comunica bem com esse topo de funil, porque ele chega a mais pessoas, ainda mais que o Instagram está sempre mudando. E ali você pode colocar, por exemplo, conteúdos rápidos, que você pode escrever numa folha. Não sei se vocês já viram esse tipo de formato de vídeo, em que você coloca conteúdo bem superficial sobre o assunto da dor, tá? Isso comunica bem. E chega bastante gente. Meme, você pode colocar vídeos sobre terapia, sabe aquelas coisas engraçadas? Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver um pouco sobre isso. Aqui eu tenho... Eu fiz isso aqui, ó. Não vai dar de ver. Aqui tem um Flork, que é um bichinho, com aquelas bolas de cristal na mão. E aí, como se fosse a terapeuta, segurando a bola de cristal. E aí tem uma pessoa do lado
perguntando assim, com licença, você é terapeuta? Meu namorado terminou comigo. Como faço para ele voltar para mim? E aí, isso é um meme. Por quê? Porque a terapeuta não sabe adivinhar como que faz para voltar, né? Então, há coisas no teu dia a dia da profissão que as pessoas perguntam, que falam, que não faz sentido, né? Que você não tem a resposta para tudo. E aí você pode trazer isso de uma forma engraçada, num aspecto mais do humor mesmo. Quem já tem essa energia do humor, a Cláudia falou que tem bastante, né? Fica mais fácil também trazer esses conteúdos engraçados. Tem gente que tem uma pegada mais energética. Não sei se vocês já viram a Márcia Sensitiva. Ela fala dando umas chapuletadas, tá? A pessoa chega e pergunta: tô me sentindo cansada e tal, e tal. Isso é um processo obsessivo? Aí ela fala assim, isso é um espírito? Aí ela dá uma... Ela xinga a pessoa até. Assuma a responsabilidade pela tua vida, isso não é nada do externo, é só você criando desculpinha para não fazer as coisas. Aí ela traz uma pegada brava, mas que conecta com muita gente também. Então, como que você descobre qual pegada você vai usar? Treinando. Como que é você no teu dia a dia com as tuas amigas, com os familiares? Você é mais engraçada? Você é mais brava? Você pode trazer isso de alguma forma, mas é só testando que você vai identificar qual que é a tua pegada. E lembram que eu falei para vocês que precisa ser divertido? Então, a mentoria, ela precisa ser divertida, né? Tudo precisa ser divertido. Se você se divertir fazendo, vai ser bom. Esse fork aqui, ele deu 1.800, não. Esse aqui deu 1.037 visualizações no Reels. Pro Instagram, com tantos seguidores que eu tenho, é bastante. Tá? Porque eu não tenho, assim, tantos seguidores também. Tenho uns 1.500 ali. Então, foi um conteúdo que chegou bastante gente. Por quê? Porque eu me diverti fazendo. Eu gosto muito de flakzinhos. Eu tenho essa pegada mais infantil, tá? E aí, eu fui me descobrindo de tanto treinar, o que eu gosto de fazer, o que é legal. Se vocês verem meu Instagram, ele está todo assim, ó, meio holístico, meio com uns negócios de horóscopo no fundo, com uns negocinhos de energia no fundo, fui eu que fiz, tá? Porque eu descobri o que eu gosto. Mas, gente, ali parece que eu fiz só 300 posts, porque eu excluí muitos que eram antigos, mas eu já fiz mais de 2.000, tá? Eu cheguei a fazer mais de 2.000 posts. Para chegar hoje e entender qual o estilo que eu gosto, o que eu me identifico. Então, não é uma caminhada assim simples. Quer dizer, simples mas não é fácil, tá? Porque ela exige que você se dedique, você coloque energia. Eu fiquei um bom tempo sem postar nada, porque eu tava preguiçosa, porque eu tava não me responsabilizando. Ali, quando eu engravidei, eu fiquei sem postar. Aí, um pós-gestação, eu fiquei sem postar. Eu queria também curtir a maternidade, mas eu também sei que eu fugi da minha responsabilidade. Tá? Eu não vou mentir para vocês em momento nenhum aqui. Eu tava num ganho de inocente ali, que não se responsabilizar. E aí eu voltei para minha energia aqui de responsabilidade. E eu precisei identificar muita coisa do que eu gosto. E só na prática que a gente identifica. Vou contratar alguém para cuidar das minhas redes sociais. Primeiro, que nesse momento, se você contratar, vai sair caro. Tá? E aí a pessoa não vai estar transmitindo a tua energia também. E você não vai também entender o que você gosta e você não gosta. Então, você pode contratar? Pode. Mas eu sugiro que você experimente fazer. Para descobrir o que você gosta mesmo. Só que precisa ser divertido. E não pesado. Mas na vida adulta, quando a gente se responsabiliza e amadurece, a gente sabe que algumas coisas não vão ser gostosas. Então, quando estiver pesado,
O que você vai fazer? Você vai fazer um combinado com você. Eu vou fazer 20 minutos disso aqui, que tá pesado, difícil, mas eu vou fazer 5 minutos. Vocês estão escutando o Emanuel, acordou. Mas vocês vão fazer 5 minutos de alguma coisa prazerosa para vocês. Façam esse combinado. E aí, cumpram com o combinado. Porque aí fica mais leve, entendeu? E aí vocês vão conseguir dar continuidade, senão vocês não conseguem. Então, basicamente, o posicionamento nas redes sociais precisa transmitir um pouquinho de quem você é. E comunicar com a dor. Pode falar, Maria. Ô, Mai, rapidinho. Eu gostei dos memes, viu? Do seu. Eu lembro do seu post. Eu gostei bastante. Achei muito engraçado. Sobre posicionamento, o user no Instagram, que é o nome. Eu lembro que você sugeriu para eu mudar o meu. Aí, eu coloquei uns 5 nomes e fui vendo na mesa. E deu Maria a terapia, porque não tinha só Maria terapia. Eu botei Maria terapeuta, terapeuta Maria, só que só dava não. Só que o nome que deu, já tem alguns dias que eu mudei. Na verdade, acho que uns 2 meses. Eu não consigo me conectar com o nome. A mesa, entendeu? Eu fui vendo na mesa que nome colocar. Aí eu coloquei, mas eu não estou conseguindo me conectar, sabia? Na mesa foi o que deu. Eu botei uns 5 nomes. Botei 5. Então, testa mais alguns. Testa terapeuta, Maria. Maria terapeuta, com Esses aí ponto, todos com underline, com terapeuta, ponto, Maria, A. Terapeuta, ponto, Maria. Sim. AC, né? Carneiro. Sim. Ou terapeuta Maria Carneiro. Uhum. Terapeuta Maria Anunciação. Maria da Anunciação eu gosto. Maria só, eu gosto de Maria, mas sabe, para mim o forte é a Anunciação, mas só que é um nome grande, né, mãe? Mas, ó, tenta ver alguma coisa com a Anunciação. Sim. Anunciação, terapeuta. Olha que Sim. nome legal. Certo. Eu vou testando. Ó, a Cláudia concordou, gostou. Eu vou testando. Valeu, A Cris obrigada. também concordou. Eu achei legal. Anunciação terapeuta é bem forte. Valeu, obrigada. Eu não quero tomar também lugar de ninguém. A turma não está perguntando só mais eu, Cláudia, Vera. Cadê a Ângela? Não apareceu hoje? Léa? Pois é. E aí, o nome também, gente, vocês coloquem, né? Também arrumar a casa. Colocar um nome que comunique o que você faz. Então, vai lá, muda teu arroba. Eu não sei o porquê que tem gente que acha que aqueles nomes abreviados, por exemplo, eu usava um que era mai.maias. Quem que ia chegar com esse nome? Aí eu ia perguntar lá no Google. Não, gente, a pessoa tá procurando terapeuta, então não tem que ter terapeuta no nome. Entende? Tem que ter o que você faz ali no seu nome. Aí na bio também. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Instagram tá virando uma nova plataforma de pesquisa, assim como o Google. O YouTube também é uma plataforma que as pessoas pesquisam muito. Então tem que achar você rápido no botão de pesquisa. E aí usar hashtags. Só que hashtags muito abrangente, muita gente coloca ao mesmo tempo. Então pouca gente chega pelas hashtags mais abrangentes. Então coloca coisa menos abrangente. Por exemplo, ansiedade. Todo mundo usa. Agora, ansiedade para mulheres no pós-parto. Pouca gente usa. Entendem que ela direciona mais, ela endereça o conteúdo. Aí você vai definir, né? Quem que é teu público, se são mulheres, de qual idade, ou são crianças, ou não. Eu quero falar com mulher e com homem, mas qual a dor que eu trato? Então, ansiedade para adultos, ou na idade adulta. Aí você vai endereçando, tá? Sempre buscando comunicar aquilo que você está fazendo no teu conteúdo. E aí existem categorias de conteúdo. Tem conteúdo para entreter, conteúdo para inspirar, conteúdo para educar e conteúdo para convencer, tá? O entreter, geralmente, ele precisa ser um emocional, né?
mais um reconhecimento. Então, por exemplo, o meme, ele mexe com uma coisa emocional, mas ele também traz um humor, né? O inspirar, ele mexe com o emocional, mas ele também traz uma decisão, né, de inspirar a pessoa a se movimentar, a fazer algo diferente. O educar, ele é mais racional. Então, quando você traz um conteúdo para falar sobre algo do que você trata, com essa intenção de transmitir um conhecimento, ele é mais racional. Então, ele não mexe tanto com a emoção da pessoa. Mas ele também traz esse reconhecimento da dor, né? E aí, o convencer, ele é um conteúdo racional, mas também que traz uma decisão. E aí, a gente vai falar mais para frente, explicar detalhadamente sobre eles. E eu também vou passar para vocês um PDF com isso detalhado, tá? Porque eu sei que é uma coisa que a gente não estuda geralmente. E aí precisa desse detalhamento maior. Mas aí, por que eu trouxe isso? Porque vocês podem mesclar conteúdo para entreter, conteúdo para explicar e ensinar o que você trabalha, né? Conteúdo para inspirar, mais motivacional, frases, e conteúdos de venda. O conteúdo de venda, ele precisa ser mais nos stories, para a pessoa que já te acompanha, que já quer teu trabalho, que a gente chama de fãs, né? Quando você faz um meme, ele não vende, ele só vai fazer a pessoa procurar a tua casa, visitar você, que é o Instagram, né, por exemplo. Então, tem que estar com a casa arrumadinha, tem que estar ali já descrito o que você faz, como que você ajuda, para que a pessoa se interesse em ficar nessa visita. E aí, conteúdo educativo. O conteúdo educativo, ele já é para a pessoa que já está com você ali, já está te acompanhando. E aí você vai transmitir conhecimento para ela. Só que não é um conteúdo denso, você não está vendendo um curso dentro do teu Instagram. Você precisa trazer coisas que conectem. E a inspiracional são coisas que trazem, né, uma motivação a mais para a tua audiência, que você também coloca ou em vídeo ou em texto, tá? Mas então, vendas, geralmente stories, e link na bio. Se você tiver o teu perfil só com um anúncio de venda, tu não vende para ninguém. A pessoa não tá no Instagram para comprar. Então, não consegue vender. E aí você entra em um perfil de terapeuta, a gente chama de perfil namastê. Tem frase motivacional todo canto, imagens aleatórias, com fontes diferentes, e em que a pessoa fez print de vários conteúdos de outras pessoas e publicou ali. E aí você vê uma mandala aqui, você vê uma frase bonitinha aqui, e não é nada da pessoa. E aí, às vezes, até a pessoa que fez, mas não conversa. Sabe? Porque parece uma coxa de retalhos. E as pessoas não ficam também. Por quê? Porque nem parece que foi a pessoa que fez, mesmo que tenha sido. Então, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, mas para vocês já começarem a olhar sobre isso. Foi fazer um conteúdo? Escolhe no máximo 3 fontes para você sempre usar. E fica até mais fácil fazer o conteúdo quando você já sabe o que você vai usar. Escolhe no máximo 4 cores para você sempre usar. Tá? E aí você mescla essas cores. E isso já vai fazer com que você consiga trazer uma vitrine mais bonita, tá? Depois a gente vai falar sobre escolha de cor e tudo mais, mas já vão olhando sobre isso, tá? Dá para você escolher também com base na metafísica da cor. Não é metafísica da cor. É que cada cor transmite uma frequência. Cromoterapia. Oi? Cromoterapia. Não é cromoterapia. Mas enfim.
cada cor transmite uma frequência. O azul, o verde, o lilás comunicam bem para quem é terapeuta, tá? O vermelho não comunica bem para quem é terapeuta, porque ele liga ao inconsciente coletivo sobre o sangue, tá? Nem marca de absorvente usa cor vermelha, para vocês terem uma noção. Estudando mais a fundo sobre as cores, busquem cores que se conectam com vocês, mas que tragam um ar de leveza, tá? O preto, ele é bem chamativo, mas ele é meio dark, né? Para quem quer trabalhar com cura. O vermelho também é meio dark para quem quer trabalhar com cura. Então, se puderem fugir dessas duas cores, assim, não vai colocar um post todo preto com branco. Isso não comunica uma energia de quem vai transmitir cura, tá? Mas, posso usar texto com a fonte preta? Claro, pode. A questão é um fundo todo preto. Isso é mais legal. Um fundo todo vermelho forte, não. Tá? Traga um ar de leveza, mas buscando uma cor que vocês gostem. Você pode até perguntar na mesa que cor que se identifica mais com você. Isso é legal? Pode falar, Marinha. Ô, mas já avançou tanto o horário. Agora, a respeito das cores, eu percebo, por exemplo, tem terapeuta aí famosa, com 100 e tantos mil seguidores, que usa bastante preto. Vermelho é uma cor que já saiu uma vez no mapa que eu fiz, que eu preciso usar, que eu preciso aprender a usar. Eu até fiz uns 2 posters, não todo vermelho, mas com uma faixazinha, entendeu? Uhum. Vermelha. Aí, você trouxe essa questão do preto, aí eu observo, por exemplo, Kátia Bazan, ela usa muitos pôsteres dela todo preto. Bruno Gimenez. Isso. Eles não vendem terapia, eles vendem curso. Mentoria. Vende curso, tá certo, compreendi. A informação que eles passam é de uma autoridade sobre um assunto. Beleza. Mas não de cura, entende? De tratamento. É mais uma cura da consciência do que energética, tá? Agora, quando você fecha os olhos e pensa numa cura mais frequencial. Tem toda a razão. Que sempre vem. As cores mais básicas, mais frias. E outra coisa, eles não começaram com essas cores, tá? Isso é um posicionamento que eles tomaram depois de atingir um certo nível de seguidores. Sim, um patamar. São estratégias de marketing também, tá? Eu tenho estudado bastante isso. No começo deles não foi essas cores, pode ter certeza. Sim, beleza. Valeu, obrigada. É como se eles precisassem se sobressair em cima de outros mentores. Ele traz aquela formalidade, eles mudam a fonte mais formal, a cor, tá? Então tá, a gente avançou bastante. Vamos encerrando aqui. Eu vou escrever para vocês essas outras coisas que a Cláudia pediu para escrever. E aí eu posto para vocês também. E eu vou postar, quero que vocês consigam fazer, tá? Uma declaração de abundância, tá bom? Vocês façam todo dia na frente do espelho, interiorizando aquilo para vocês. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, um grande beijo. Desculpa ter passado um pouquinho do horário. E qualquer dúvida, vocês me mandem. Não fiquem com vergonha de tirar dúvida, gente. De verdade. Tá? É pra gente se ajudar aqui. Um beijo e até sábado, né? Até. Tchau, tchau.